irmãos podem sentar. Vamos, irmãos, refletir à noite no Evangelho de João, capítulo 12. E nós vamos aqui nos deter nos versos de 20 a 36. Evangelho de João, capítulo 12, do versos 20 ao 36. Seguindo com essa exposição do Evangelho de João, nessa série que intitulamos Quem é Jesus? Nesta noite vamos aqui tratar do seguinte assunto: Jesus é o Filho do Homem, porque foi assim que ele se chamou. Eu sou o Filho do Homem. Jesus é o Filho do Homem, que glorifica a Deus com sua morte vicária em prol de pessoas do mundo inteiro. Jesus é o Filho do Homem que glorifica a Deus com a sua morte vicária em prol de pessoas do mundo inteiro. João capítulo 12, versos 20 a 36. A palavra do Senhor diz assim: Alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar durante a festa da Páscoa, procuraram Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe disseram: Por favor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe falou a esse respeito com André, e os dois foram juntos falar com Jesus. Jesus respondeu: Chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Eu lhes digo a verdade: se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Quem ama a sua vida neste mundo, a perderá. Quem odeia a sua vida neste mundo, a conservará por toda a eternidade. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou, e o Pai honrará quem me servir. Agora minha alma está angustiada. Acaso devo orar? Pai, salva-me desta hora. Mas foi exatamente por esse motivo que eu vim. Pai, glorifica teu nome. Então uma voz falou do céu: Eu já glorifiquei meu nome e o farei novamente em breve. Quando a multidão ouviu a voz, alguns pensaram que era um trovão, enquanto outros afirmavam que um anjo havia falado com ele. Então Jesus lhes disse: A voz foi por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de julgar o mundo. Agora o governante deste mundo será expulso. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. E ele disse isso para indicar como morreria. A multidão disse: Entendemos pelas Escrituras que o Cristo viveria para sempre. Como pode dizer que o Filho do Homem morrerá? Afinal, quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu: Minha luz brilhará para vocês só mais um pouco. Andem na luz enquanto podem, para que a escuridão não os pegue de surpresa. Quem anda na escuridão não consegue ver aonde vai. Creiam na luz enquanto ainda há tempo. Desse modo vocês se tornarão filhos da luz. Depois de dizer essas coisas, Jesus foi embora e se ocultou deles. Estamos aqui, irmãos, na última semana de Jesus. Em poucos dias, ele seguiria para a cruz do Calvário.
E nessa última semana de Jesus, ele fora honrado por uma mulher que estava imensamente grata por aquilo que ele fez em prol de sua família, quando ressuscitou o seu irmão Lázaro. Ela não poupou esforços para demonstrar o seu amor e a sua gratidão por Jesus, derramando um precioso perfume que custava algo em torno de 1 ano de salário de um empregado rural, para homenagear Jesus, demonstrar sua gratidão, seu amor por Jesus. E mesmo sendo censurada, Jesus saiu em defesa desta mulher e disse: ela está preparando o meu corpo para a morte. Mais tarde, esse mesmo Cristo foi honrado por uma população que o recebeu em Jerusalém como se fosse o dia da posse do rei, o dia em que o rei receberia a coroa, a inauguração do reino. Ele é recebido com palavras de louvor, em que diziam: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana, bendito é o rei de Israel. Honrado pela multidão, honrado por uma mulher, mas pelos religiosos não era honrado, mas sim estavam ali já pensando como fariam para calar esse homem, como resolveriam o problema que este homem estava encontrando, que este homem estava provocando dentro da sociedade judaica. Aí agora, são pessoas de fora. A honra agora vem do estrangeiro. Gregos chegam a Jerusalém, e chegando em Jerusalém, eles queriam ver também Jesus, o Filho do Homem. O que é essa expressão, Filho do Homem? Qual o seu significado? Geralmente Jesus fez uso dessa expressão Filho do Homem para fazer referência aos seus sofrimentos ou para fazer referência à sua segunda vinda. Contudo, no texto que nós aqui lemos, nós vemos as duas coisas acontecendo. Jesus, através da expressão que ele usa para si mesmo de o Filho do Homem, ele está tratando tanto do seu sofrimento como da sua glória, porque entendam, meus irmãos, a cruz é a coroação de Jesus, é a coroação de um ministério. A cruz é a glória. A cruz é a glória. Hoje em dia, muitas igrejas têm tirado a cruz, mas tirando a cruz, como experimentarão a glória? Porque a cruz é a glória. A cruz é o caminho para a glória. A cruz era para Jesus, o Filho do Homem, o caminho para retornar à casa do Pai, para novamente experimentar aquela glória que ele tinha antes que existisse o mundo. A cruz é a glória. O Filho do Homem experimenta na cruz sofrimento, mas em meio à dor, em meio ao sofrimento, ele é por Deus glorificado, assim como ele também glorifica Deus. Jesus é o Filho do Homem, que glorifica a Deus com a sua morte vicária em prol de pessoas do mundo inteiro. E eu quero nesta noite destacar 3 pontos, e o primeiro ponto que quero destacar com você é que Jesus é o Filho do Homem que está centrado na vontade de Deus. Ele vive tendo Deus no centro. Sua comida, como dizia no início do Evangelho de João, era fazer a vontade de Deus. Dos versos 20 ao 26, é esse ponto que quero aqui frisar com você. Jesus é o Filho do Homem, que chega em Jerusalém completamente submisso à vontade de seu Pai. Em sua entrada triunfal na cidade santa, vemos uma procissão onde as pessoas declaram, aclamam
bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Mas o rei que entra por aqueles portais, entra com humildade, montado em um jumentinho, para dizer que a sua missão neste mundo não era na esfera política, a sua missão neste mundo não era na esfera social, mas sim espiritual. Ele adentrava a cidade santa, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, não para incitar a guerra, mas sim para proclamar a paz. E a sua coroação, a coroação do rei, não aconteceria no palácio. A coroação do rei não aconteceria num templo. A coroação do rei aconteceria em um monte chamado Gólgota, o Monte da Caveira, numa crucificação. Conforme relata João, quando alguns gregos que seguiram para Jerusalém na intenção de adorar a Deus, durante os festejos da Páscoa, eles procuraram o jovem Filipe. O Filipe, que era um dos discípulos de Jesus, porque eles tinham o desejo de conhecer a Jesus. É interessante observarmos aqui que esses homens não pertenciam ao universo religioso dos judeus. Contudo, eles, em uma festa religiosa da Páscoa, não tiveram interesse de turistar por aquele ambiente, por ver o templo, ou mesmo conhecer o sacerdote. Eles queriam ver Jesus. Meus irmãos, você compreende o que é ver Jesus? Você entende o que esses homens gregos queriam? Será que era somente ter uma relação visual, um ponto de encontro com Jesus, olho no olho? Porque, entendamos, por certo eles já sabiam quem era Jesus. Por certo eles viram Jesus entrando de modo triunfal em Jerusalém, montado em um jumentinho. Por certo eles já haviam, talvez, quem sabe, até conhecido Jesus anteriormente na região da Galileia. Mas a ideia de ver Jesus aqui por parte desses gregos, destes homens que não pertenciam à nação judaica, era: queremos conhecê-lo. O que nos chama a atenção não é Caifás, o que nos chama a atenção não é Anás, o que nos chama a atenção não são os saduceus, não são os ritos, não são os fariseus, não é essa intriga político-religiosa. O que nos chama a atenção é esse Jesus. Nós queremos conhecer esse Jesus. Filipe, pode nos ajudar? Nós queremos ver Jesus. Diante de tudo aquilo que nós já ouvimos, nós queremos agora ver Jesus. A religião verdadeira, meus irmãos, é aquela que desperta nas pessoas o desejo de conhecerem Jesus. Se nós queremos praticar uma religião verdadeira, legítima, nós temos que viver uma vida e temos que prestar um culto a Deus que faz com que as pessoas queiram conhecer quem é esse Jesus. Um culto, de fato, que possamos dizer que é um culto espiritual, é aquele que não entretém, mas é aquele que aponta para Jesus e proporciona a todos que participam deste culto um ambiente propício para crescermos em nosso conhecimento, em nossa intimidade e amarmos ainda mais esse Jesus, de tal modo que esse amor se traduza em serviço. Meus irmãos, há muitas formas de se entreter no culto. Há muitas formas de você se entreter na vida. Há pessoas que se entretêm com um jogo de futebol, concorda? Há pessoas que se entretêm com
jogos de games, que nesses celulares e por aí vai afora, há pessoas que se entretêm com outras coisas. Pessoas que se entretêm com corridas. Já imaginou alguém ficar entretido com corrida? Mas tem gente que se entretém com corrida. Há outros que se entretêm com um bom prato de comida. Mas há outros que gostam de se entreter com conhecimento. Com certeza aqui eu não estaria sozinho. Se perguntassem para você, você prefere estar em uma pizzaria ou numa livraria? Acho que teria aqui algumas companhias que diriam, vamos para a livraria. Mas como é que pode livraria entreter? Para alguns é entretenimento, porque eles se divertem naqueles livros. Eles ficariam um dia inteiro, e se desse para ele um cartão com ilimitado, ele sairia dali com uma dívida gigantesca. Mas não deixa de ser entretenimento. É intelectual? Mas é entretenimento. Há muita gente que faz do culto um entretenimento, ainda que seja emocional ou intelectual. Mas esses gregos, eles queriam ver Jesus. Você sabe o que isso significa? Ver Jesus? Não é se entreter intelectualmente, nem emocionalmente. Ver Jesus é ter uma experiência de vida com aquele que é o Rei dos Reis, que há de repercutir na sua história, nos seus relacionamentos, na sua forma de enxergar o mundo. Filipe e André foram prontos em conduzir até Jesus esse desejo desses gregos de conhecê-lo. E sabe o que eles ouviram de Jesus? Uma proclamação a respeito da sua glória, porque Jesus ali diante daqueles homens que não pertenciam a Israel, disse, chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. E ele passa a predizer a sua morte na cruz do Calvário. A glorificação do Filho do Homem. Ele explica para aqueles gregos que a glorificação do Filho do Homem aconteceria em dias. E ela não se daria, conforme muitos imaginavam, em um palácio ou um templo, mas ela aconteceria no Calvário. Seria a morte substitutiva de Cristo. A morte de Jesus em nosso lugar, que resultaria em vida para milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro. E vai a mais de milhões. A vinda dos gregos ao encontro de Jesus era o prenúncio do que estava para acontecer. O Filho do Homem haveria de salvar o mundo. O ministério de Jesus Cristo foi fenomenal. Durante todo o seu ministério, ele cumpriu de modo perfeito o ofício profético, ensinando para nós todas as coisas. Mas de nada serviria seus ensinamentos se não houvesse o drama da cruz. De nada adiantaria todas as palavras maravilhosas que ele nos trouxe. O Sermão do Monte, de que adiantaria o Sermão do Monte, conhecer o Sermão do Monte, dissecar o Sermão do Monte, se não houvesse o drama da cruz, Jesus morrendo em nosso lugar. O drama da cruz era de fundamental importância para que Jesus pudesse glorificar a Deus, para que Jesus pudesse ser por Deus glorificado, para que Jesus pudesse proporcionar ao mundo uma esperança de que há salvação. Jesus não queria dos gregos que apenas eles o conhecessem. Vamos bater um papo aqui? Vou contar para vocês as últimas notícias. Em breve o Filho do Homem será glorificado. Não era só isso.
Às vezes, meus irmãos, o que nós observamos é que as pessoas estão contentes apenas em conhecer intelectualmente Jesus. Conhecer através das histórias. Não, temos que sair dessa infância e adolescência espiritual e seguirmos para a idade adulta. É preciso compromisso com este Cristo. Jesus não queria que os gregos apenas o conhecessem, ficassem deslumbrados com a sua pessoa, mas que se dispusessem a ser seus servos. Por isso que ele reitera para aquele grupo o que ele já havia dito para os seus discípulos, que é o paradoxo do Evangelho. Quem perde é quem ganha. Porque o Evangelho é graça, o Evangelho é misericórdia, mas o Evangelho tem uma exigência, a renúncia dos meus desejos, das minhas paixões. E entenda, meu irmão, minha irmã, que desejo e paixão, às vezes associamos somente aqueles vícios do mundo, não é? Eu não tenho desejo, eu não bebo, não fumo. Mas de que outro modo você se entretém? Em que você está pensando mais em você do que em Deus e do que no seu próximo. Existem outras formas de se entreter nesse mundo. São as fugas deste mundo. Existem muitas formas. Jesus não queria daqueles homens gregos apenas conhecimento. Jesus queria compromisso. Jesus queria que eles estivessem dispostos a renunciarem seus desejos, seus prazeres, a renunciarem sua vida. Porque, aborrecendo esta vida, eles haveriam de receber algo muito maior do que esta vida, a eternidade. Você tem aborrecido esta vida ou tem amado esta vida de entretenimento? Seja ele qual for, que você tenha focado a sua vida. Aquele que deseja conhecer a Jesus deve compreender a necessidade de nele pôr a sua fé e o seu amor. Como diz a canção, a minha fé e o meu amor devem estar firmados no Senhor. Apenas conhecer a Jesus, eu conheço, cresci na igreja. Os nossos garotos aqui novos cresceram na igreja. Além de ouvir em casa o pai e a mãe falar, ouviu na igreja, às vezes os pais eram os professores, ou outros irmãos, falando a mesma coisa, aí falar, eu conheço Jesus. Você já teve uma experiência com Jesus? Seu coração se abriu para essa mensagem? Não basta meramente conhecer, é preciso tomar uma atitude de servir, porque aquele que não serve não encontra a salvação. Às vezes nós achamos que a salvação basta conhecer Jesus. Eu conheço a história. Não, você tem que reconhecer e se render, porque Cristo precisa ser o seu Senhor. Não dá, meus irmãos, para ter uma salvação meia boca. Sabe o que é uma salvação meia boca? Eu declaro que Cristo é meu Salvador. Se me pergunta, você quer ir para o céu ou para o inferno? Eu digo o que para ele? Claro que eu quero ir para o céu. Você quer ir para o céu? Então Cristo é o seu Senhor? Ele é o dono da sua vida? Não, peraí. Mas eu tenho planos para a minha vida. Ou Cristo é o seu Senhor e Salvador, ou você não é salvo. Porque Cristo precisa ser o Senhor e o Salvador de sua vida. A rocha, a fortaleza, a salvação, sem concorrência. A primeira consideração que faço nesta noite é que Jesus não pode ser um espetáculo para a sua vida. Jesus não pode ser um entretenimento para a sua vida. Jesus não pode ser algo que difama, contraria, mancha a sua identidade de filho do homem,
que sofreu para nos salvar. Jesus precisa ser o rei que governa a sua vida. Você concorda com isso? Jesus não pode meramente ser um espetáculo, seja um espetáculo formal, com todos os ritos, seja um espetáculo informal, com toda a ginga, não importa, é tudo entretenimento. Jesus tem que ser o governante da sua vida, e como governante da sua vida, ele tem autoridade sobre o que você faz em casa como marido, o que você faz em casa como esposa, o que você faz em casa como pai, o que você faz em casa como mãe, o que você faz em casa como filho, como filha, o modo como você trata os seus colegas de trabalho, o modo como você trata os seus irmãos de fé. Ele tem, sim, autoridade para dizer para você o que tem que ser feito e o que não tem que ser feito. Essa é a primeira consideração que faço nessa noite. Nosso movimento não deve ser de, eu quero conhecer Jesus, tipo turistou. Eu fui no Rio, eu quero conhecer o Cristo Redentor. Eu fui em Salvador, é o Farol da Barra. Eu vou turistar. Então eu fui em Jerusalém, eu quero ver Jesus. Não. Nada de turismo dentro da vida cristã, meus irmãos. Na vida cristã o que tem é trabalho, o que tem é compromisso, seguir a Jesus. De modo que, conforme Jesus, sejamos honrados pelo Pai. E qual é a honra que o Pai nos dá? A vida eterna. Viver eternamente com Deus. As perdas dos dias presentes em nada se compara com a recompensa futura. Como é que está teu coração? Dividido? Eu amo Jesus, mas também essa aqui eu não abro mão. Não existe salvação pela metade. Ou é salvo ou não é. Não existe salvação em que Cristo é o seu Salvador, mas não é seu Senhor. Ele precisa governar a nossa vida. Ele entrou triunfalmente em Jerusalém e foi glorificado, coroado com uma coroa de espinhos, para que ele tenha autoridade sobre a minha vida, sobre a sua vida. Jesus é o Filho do Homem, por Deus glorificado, em razão de seu serviço sacrificial. Dos versos 27 até o verso 30. A vida presente de Jesus, no momento em que ele recebeu a visita dos gregos, era de grande angústia. O texto diz: agora minha alma está angustiada. Sabe o que é uma alma angustiada? Um coração dilacerado, parece que estão tentando arrebentá-lo. É um puxando para cá e o outro puxando para lá. E ele vai até chegar um momento em que ele se arrebenta. Assim era Jesus, dias antes de seguir para a cruz. Aí agora você pare e pense, por que ele estava angustiado? Ele estava angustiado porque ele haveria de sofrer a violência verbal dos judeus e dos romanos. Você acha que foi isso que angustiou Jesus? Você acha que o que angustiou Jesus foi os xingamentos que ele ouviu dos sacerdotes, do povo e de Roma? Não, pastor, não foi somente os xingamentos. Ele também se angustiou por causa das chibatadas que ele tomou. Eu vi o filme, pastor. Eu vi o filme lá do Mel Gibson. Aquilo me doía. Imagina nele. Eu fiquei angustiado aqui. Imagina Jesus. Você acha que foi isso que angustiou Jesus? Foram as chibatadas que ele tomou? Foi a coroa de espinhos que lhe puseram? Foi a humilhação de lhe despirem? Foi o fato de o pregarem na cruz? Você acha que essa é a angústia, o motivo da angústia de Jesus? Então o seu Jesus é muito fraco. Porque outros homens passaram por situações similares
e não ficaram, e não fraquejaram, e não tiveram essa, entre aspas, crise interna que Jesus teve. Se você pensa que Jesus se angustiou por causa disso, o seu Jesus não é o Cristo da Bíblia. É um Jesus que nós pintamos em nossa mente. Porque não foi isso que fez Jesus ficar angustiado. Não foi. O que fez Jesus ficar angustiado foram os nossos pecados. Aqui, ó. Isso fez Jesus ficar angustiado. E não foram os pecados desse domingo, irmãos, dia 4 de maio. Não foram os pecados que você cometeu hoje, que estavam sobre os ombros de Jesus, que o deixaram angustiado. Esses, por si só, já dariam um bom trabalho para ele, mas não foram esses, e não foram apenas os nossos pecados. Imagina a quantidade de pecados da humanidade que foram colocados sobre Jesus. Os nossos pecados foram imputados em Jesus. Isso é motivo suficiente para angústia. Não foi os cravos, não foram os cravos, não foi a coroa de espinhos, não foram os xingamentos, até porque aqueles que morreram por causa de Cristo, morreram em paz. Lembra de Estevão? Morreu pedindo a Deus perdão. Não. Tiago, qual a referência tem de Tiago falando alguma coisa, dando piti na sua morte? Não, porque eles tinham uma fé. Mas esse aqui, o nosso Senhor, o Filho do homem, por Deus glorificado, foi glorificado, glorificou a Deus, porque ele carregava sobre si os nossos pecados. Não somente os nossos, mas do mundo. De todos aqueles, de todas as tribos, línguas e nações, que Deus já havia escolhido para serem o seu povo, a sua igreja. Jesus sofria porque ele estava por carregar em seus ombros os nossos pecados. Isaías fala sobre isso no capítulo 53. Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por suas pisaduras, nós fomos sarados. Os nossos pecados é o motivo da angústia. Se pensar só nos meus pecados, haja angústia para este homem, o Filho do homem. Se pensar nos meus sentimentos, nos meus pensamentos, sem tratar das minhas ações, haja angústia para este homem. Agora pensa nesses meus pecados associados com os seus e dos que estão lá fora. Pois é, os nossos pecados são o motivo de Jesus dizer: Pai, salva-me dessa hora. Mas nessa sua crise chegar à seguinte conclusão: mas Senhor, foi exatamente para isso que eu vim ao mundo. A doutrina da imputação é aqui evidenciada por Jesus, sendo o motivo da sua angústia e o motivo do seu conflito interno. Contudo, em meio à angústia e ao conflito interno, ele estava resoluto, decidido em fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus era redimir, salvar pessoas do mundo inteiro, não apenas de Israel. Tudo isso se deu quando os gregos vieram ao seu encontro. Então ele tornou isso público: eu sou o Salvador do mundo inteiro. E eu quero pessoas do mundo inteiro comigo, não para me visitar, não para se entreterem comigo, mas para serem meus servos. O desejo de Jesus era que a sua morte substitutiva na cruz do Calvário resultasse em glória para o Pai que estava nos céus. E Deus, em meio a essa disposição do seu Filho, revela
dos céus que Jesus estava cumprindo com êxito, com sucesso, a sua missão. O Pai estava sendo glorificado, o Pai estava sendo satisfeito na morte de seu Filho na cruz do Calvário. Pela terceira vez, Deus se manifesta de modo audível, dando um testemunho a respeito de seu Filho. A primeira vez foi no seu batismo. Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. A segunda vez, no Monte da Transfiguração. Este é meu Filho amado, em quem tenho prazer. E agora, mais uma vez, ele testifica a respeito do Filho, dizendo: eu te glorifiquei durante todo o seu ministério. Você me glorificou durante todo o ministério e agora seguirá me glorificando. O Pai glorifica o Filho, o Filho glorifica o Pai. Deus é honrado porque o Filho do homem veio para nos salvar. A segunda consideração que aqui faço a respeito deste texto, diante dessa manifestação de Deus, que Jesus já havia glorificado ao Pai em sua vida, mas agora Jesus glorificava o Pai em sua morte, porque a sua morte nos conduziria à fé. A partir da morte de Jesus, seríamos conduzidos ao amor. A partir da morte de Jesus, seríamos conduzidos a uma nova, viva esperança. De tal modo que, por mais que a vida seja difícil, e ela é, a vida não é nenhum parque de diversões, não estamos aqui em um campo de grama verdinha, com playground, aqui mais se assemelha a um campo de batalha. Mas apesar de todas essas dificuldades da vida, pelo fato do Cristo ter santificado o Pai, glorificado o Pai, nós podemos, unidos a Cristo, seguir por esse caminho de glorificar o Pai, de honrar o Pai, de seguirmos resolutos uma vida de fé, uma vida de esperança, uma vida de amor, enquanto aguardamos o dia da segunda vinda do Senhor. Porque Jesus é o Filho do homem que promove salvação, e a sua salvação, na sua salvação, ele não faz nenhuma acepção. O que era a expectativa dos judeus? Ele é o rei de Israel. O que ele mostra aqui para os gregos? Ele é o Salvador do mundo. Ele não é apenas o rei de um determinado povo, de uma determinada etnia. Ele veio para salvar o mundo. Dos versos 31 até o 36. O drama da cruz é manifestação tanto de graça como de juízo de Deus. Estamos aqui, meus irmãos, diante de um evento escatológico. É um evento relacionado ao fim. Estamos em Cristo, na sua crucificação, que é também a sua glorificação. Estamos diante do início do fim. Foi o que Jesus disse: chegou a hora de julgar o mundo. Agora o governante deste mundo será expulso. Hoje falam tanto de Satanás como se ele fosse um oponente de Jesus, como se ele pudesse bater de frente com Jesus. Satanás, segundo o texto, o governante deste mundo, será expulso. Ele não tem poder mais de cegar as nações. A mensagem de Jesus haveria de chegar ao mundo inteiro. Jesus é o Filho do homem que, através do seu sofrimento vicário, haveria de promover salvação a todo o mundo. Não digo aqui salvação a todo mundo no sentido de universalismo, todo mundo vai ser salvo. Não tem inferno, no final das contas vai dar tudo certo, não é? Porque todos os caminhos levam a Deus. Não, porque o próprio livro de João é contrário a essa ideia.
mas estou aqui dizendo que de todas as tribos, povos, de todas as etnias, Deus tem um povo ali, e essa salvação chegará até ele, até ela, e virá por meio de uma igreja comprometida com Jesus e o seu reino, tendo ele como supremo governante, agindo neste mundo como verdadeiros embaixadores de Cristo, dizendo às pessoas que elas necessitam se reconciliar com Deus. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, por si só, já foi um evento que atraiu a atenção de muita gente. Alguns dizem que ali em Jerusalém havia, em épocas de festa, algo em torno de 250 mil pessoas. É muita gente. Para o mundo antigo, é muita gente. Hoje em dia, seria também muita gente. Imagina Pirassununga recebendo 250 mil pessoas. Ela às vezes recebe algo em torno de 100 mil na época de festas de aéreo, não é? O negócio fica aqui fervendo, mas 250 mil é muita gente. E todos esses foram atraídos pela entrada triunfal de Jesus, montado em um jumentinho. Mas esse não era o fato principal que atrairia as pessoas. Segundo Jesus, o fato principal que atrairia as pessoas seria quando ele fosse levantado da terra. Verso 32. Serei levantado e atrairei todos a mim. Sem qualquer acepção. Sejam judeus, sejam gentios. Não importa a etnia, não importa o idioma, não importa a cultura, todos virão. Mas não era essa a expectativa daqueles que ouviam Jesus ali, dentre os gregos que estavam, os judeus que estavam presentes. Eles logo interromperam Jesus, falou: não, que isso? Quem disse que o filho do homem tem que morrer? Eles não imaginavam que a glorificação seria pela crucificação. Eles não imaginavam que a coroa do rei, dos reis, era uma coroa de espinhos, eram os cravos em suas mãos. Eles não aceitavam as palavras de Jesus. Eles não admitiam que o Filho do Homem teria que experimentar a morte. Mas, meus irmãos, esse papo de querer Jesus, mas tirar a cruz, é algo que não vem de agora. Eles queriam o Cristo, mas não queriam a cruz, mas não dá. Aquele que quer o Cristo, que quer a glória, precisa da cruz. E a igreja não pode abdicar de pregar a mensagem da cruz. Não podemos permitir que as circunstâncias deste mundo tenebroso venham nos fazer calar, de dizer o que nós cremos, de que a cruz não é símbolo de morte, de derrota, mas sim de vida por causa de Jesus. A cruz é vitória, a cruz é glória. Não existe métodos de se fazer igreja. Vamos fazer uma igreja mais eclética, vamos fazer uma igreja assim, assado. Isso me cansa. Existe uma igreja que vive a mensagem da cruz, porque não existe outro método de atrair pessoas senão pregando a cruz. Porque se você usar outro método para atrair as pessoas, você vai atrair pessoas, mas o tipo de pessoas que você vai atrair serão as mesmas pessoas que vão destruir a igreja. Todo aquele a quem Deus desvenda os olhos, destapa os ouvidos, Ele desvenda os olhos e destapa os ouvidos quando há uma igreja que prega a cruz, que aponta para Jesus
como a única esperança de salvação, que aponta para Jesus como aquele que é o rei, e como rei, ele tem toda a autoridade sobre sua vida, seu corpo, suas regras, coisíssima nenhuma, porque o seu corpo, a sua vida, pertence a Jesus. Eu faço o que eu quero com a minha vida, faz coisíssima nenhuma. Porque Deus, que é o dono da vida, se Ele agora tirar o seu fôlego de vida, você vai parar aqui atrás no cemitério de Pirassununga. Vivemos numa época em que há muita presunção, há muita soberba. Precisamos aprender com a Bíblia. Precisamos aprender com Jesus. Precisamos aprender com o Evangelho, que o que o Senhor requer de nós é uma rendição total. Não é um crente pela metade, mas é um crente que se rende completamente, porque se ele não se rende hoje e reconhece que Jesus é quem Ele é, ele reconhecerá no último dia. Só que não do lado certo e com muito lamento. Porque um dia, todos haverão de reconhecer que Jesus Cristo é Senhor. É o que diz Paulo aos Filipenses no capítulo 2. Um dia, todo olho verá, todo joelho se dobrará. Todo mundo vai reconhecer quem é Jesus. Mas em que condição? Em que condição? Se durante toda a sua vida foi rebelde, durante toda a sua vida tentou controlar a si e controlar as pessoas à sua volta, fazer com que as coisas acontecessem do seu jeito. A oportunidade da salvação é dada para que você hoje reconheça Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, porque conhecer Jesus, frequentar uma igreja, ter pai crente e mãe crente, isso não basta. É bom para a sua vida, mas não basta. Não adianta estar tão próximo do reino se você não entrar pela porta estreita, pelo caminho apertado. A última consideração que faço nesta noite, diante desse texto, é da urgência, meus irmãos, da urgência de se crer em Jesus, porque foram essas as palavras de Jesus, dizendo: olha, a luz está aí. Enquanto a luz está aí, vamos, gente. Porque dentro de dias, Jesus deixaria este mundo. A luz, que é Jesus, é preciso ser o objeto da sua fé, o objeto do seu afeto, o objeto da sua esperança. Ele precisa ser o seu Senhor, o seu Salvador, único e suficiente. Eu preciso de Jesus e não tem nada mais além de Jesus. E o tempo para que isso aconteça é hoje, e a hora é agora, porque o amanhã não lhe pertence, como também a mim. É tempo de você compreender que Jesus sofreu angústias na semana de sua morte, e o motivo das suas angústias foram os seus pecados, os meus pecados, e feliz será você, se arrependido, você pôr a sua fé em Jesus Cristo. Jesus não deve ser um espetáculo na vida de um crente, um puro entretenimento, seja ele emotivo, seja ele volitivo, seja ele intelectual. Jesus não é espetáculo, Jesus é rei, Ele manda, eu obedeço. Por mais que a vida cristã seja difícil, esse rei, unido a Ele, pela fé, eu santifico ao Pai. E eu sigo resoluto, com fé, esperança e amor, ainda que as circunstâncias não sejam nada convidativas. E o tempo para que esse Cristo seja Senhor é agora. Você não controla o seu tempo, você não controla a sua vida. Você não sabe o dia de amanhã.
Então o tempo é hoje, a hora é agora, de arrependido de seus pecados que angustiaram Jesus e o levaram para a cruz. Você colocar a sua fé nele e confessá-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Amém? Vamos.